Eu me lembro assim de a leitura ter começado para mim como um ouvinte de histórias, porque meu pai tinha o costume de ler histórias para mim e para minha irmã. E em casa ele tinha um costume de leitura para ele mesmo, mas principalmente minha mãe, que eu acho que como exemplo assim eu vi ela a vida inteira com livros nas mãos. Até hoje eu acho que ela, pelo menos quantitativamente, eu acredito que ela é a pessoa que mais leu no mundo, porque ela continua lendo 2 ou 3 romances por semana, né? Agora aposentada, ela lê muito, né? Então eu acredito que seja isso. A leitura começou para mim ouvindo histórias que eram lidas em casa e vendo meus pais lerem, né? Então, até eu me alfabetizar levou alguns anos, mas eu já tinha a leitura através deles, né? E depois da alfabetização, claro, começa na escola, começa com alguns livros que realmente não vou lembrar quais eram, aquela leitura escolar, mas eu tive um impulso próprio, acho que por volta dos 10 anos, 11 anos, quando eu comecei a ler uma série de livros que era uma coleção que foi para mim formadora de leitura, que chamava Coleção Vagalume. E eu adorava os livros de mistério, de aventura. Me lembro fundamentalmente dos livros do Marcos Rey, que foram marcantes dessa coleção Vagalume. E daí para diante começaram a vir algumas outras leituras, né? E tem 4 livros em especial que eu sempre me lembro, sempre que eu comento sobre leitura, eu digo que foram livros que marcaram minha vida, minha formação. Não necessariamente são os melhores livros do mundo, mas eles tiveram uma empatia comigo, com os momentos em que eu vivia, né? E o primeiro deles foi o Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho que eu tinha uns 11 anos quando li e me marcou muito porque trazia uma história muito diferente do que eu vivia, a relação familiar do personagem, mas ao mesmo tempo com algumas referências de uma vida de bairro, de uma vida de casa, de quintal que identificava com a minha vida. Então foi o primeiro livro muito marcante da minha vida. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu li O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que também foi assim revolucionário para aquela idade, porque eu via um garoto que tinha uma relação com seus colegas muito difícil e aí ele criava para ele um universo e perspectivas de vida, eu acredito assim, que eram para mim naquele momento muito marcantes, né? Me lembro também acho que pouco antes de entrar na faculdade, ter lido Estrangeiro, e mais uma vez era uma revolução, fazia pensar muito, porque aquele personagem que podia sentir as coisas que não eram padronizadas, né? Que podia não sentir, que podia agir de outra maneira que não o que era mais padrão da sociedade onde eu vivia e onde ele, personagem, também vivia. Aquilo era muito interessante, me instigava muito, né? E alguns anos depois, acho que com uns 20 anos, 21 anos, eu li o Ficções do Borges, que pela característica das histórias fantásticas, pela forma como ele, de certa medida, interferia em histórias que já faziam parte de um de uma espécie de repertório universal e como ele via perspectivas diferentes para essas histórias, né? A coisa do infinito, a coisa do que é reflexivo na nossa vida, dos lugares onde a gente se perde. Então, aquelas várias histórias do Ficções também me marcaram muito. A relação da literatura com o cinema, para mim, foi sempre e né, muito importante, e eu acho que tem alguns livros, alguns autores que foram especialmente marcantes nessa relação, mesmo que os livros deles não necessariamente tenham sido adaptados, não é essa a questão, mas das narrativas, né, das histórias bem contadas. Eu sempre gostei muito de filmes
de histórias relativamente simples, mas bem contadas, e de livros também que tivessem essa característica. Os personagens não são nem os maiores expoentes da humanidade, nem os que mais se ferraram, ou, enfim, são personagens médios, né? E aí os livros do John Fante foram uma referência nesse sentido, do Hemingway também, e outros que já tinham um pouco mais de um caráter de personagens um pouco degradados, como o do Bukowski, que eu acabei lendo bastante. Esses livros, para mim, tinham essa relação narrativa de algo semelhante ao que me interessava no cinema, de histórias bem contadas, de personagens medianos, né? E claro que a característica formal também é importante, então tá implícita a ideia de organizar bem essa narrativa, não é apenas o que está sendo contado, mas com toda certeza como está sendo contado, mas sem a necessidade de grandes revoluções formais, nem de de personagens extremamente diferenciados, e sim uma coisa um pouco mais próxima do que é um ser humano médio, se é assim se pode se dizer, né? E isso também me levou ao que me interessa até hoje no documentarismo, que é a minha área de atuação específica, que é a ideia de que todas as pessoas têm histórias muito boas para contar, então tá muito mais ligado a buscar entender as histórias das pessoas, então seriam pessoas comuns, médias, e não em buscar os grandes feitos ou as grandes revoluções, né? Como uma sugestão, eu acho que a leitura, assim como o cinema, assim como a apreciação das artes plásticas, enfim, de formação cultural, a leitura também deve ser voltada para aquilo que te interessa, para aquilo que você gosta, né? E nesse espectro, nessa ideia daquilo que você gosta, claro que também é importante abrir horizontes, né? Então, ler algo que você já está habituado, mas às vezes buscar algo um pouco diferente. E se esse diferente não for tão confortável, talvez esse seja o melhor lugar, né? É o lugar onde você não se identificou tão claramente, é onde você pode, com curiosidade, buscar entender melhor, buscar se aprofundar, né? Se sentir instigado por um texto que te deixou algumas dúvidas, por um texto que te deixou um pouco perdido. É um caminho revelador, né? É essa busca de ir atrás daquilo que não está tão claro, não está tão mastigado, não está tão entregue a você, né? E falando disso, eu me lembro de um trecho, de um trecho inicial de uma história do Guimarães Rosa chamada O Espelho, né? Que quando eu li pela primeira vez, a minha sensação foi essa de onde isso vai dar, né? Porque não ficava tão claro nesse início da história qual era o caminho que ela ia percorrer, né? Então eu vou ler como um exemplo, tá? Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços, dela me prezo sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O Senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou as leis da ótica. Reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então ele vai sugerir nesse início que um caminho seja percorrido, mesmo que misterioso, e eu acho que
uma boa sugestão de leitura talvez seja essa, né? Buscar percorrer os caminhos, mesmo que eles comecem de uma forma não tão clara, com um mistério implícito. Esse talvez seja o melhor dos caminhos.